Ela tremia, sentada no canto da sala, enquanto todos olhavam com nojo e julgamento. A criança em seus braços não era sua, mas chorava de fome. E ela, com o peito cheio de leite, decidiu fazer o que ninguém teve coragem: alimentar. Até que alguém gritou: "Você não tem vergonha? Esse bebê não é seu!" E todos riram, apontaram, julgaram. Mas então o patrão entrou. E o que ele fez calou a todos. Você já presenciou uma injustiça tão cruel que te fez querer gritar? E se fosse com você, amamentar um bebê faminto seria errado? Prepare-se, porque essa história vai te tocar como poucas. Curta se você acredita que o amor não tem barreiras. Comente. Ela só queria ajudar, se sentiu empatia por ela. Compartilhe com quem precisa ver que bondade ainda existe. Inscreva-se no canal para mais histórias que transformam corações. O cheiro de cera misturado ao aroma de rosas do jardim impregnava cada canto da mansão quando Rosa empurrou a porta dos fundos com o ombro, carregando o balde de água sanitária que pesava mais que seus próprios sonhos. Suas mãos, ásperas como lixa fina, tremiam imperceptivelmente enquanto ajeitava o avental desbotado sobre o vestido simples que havia sido de sua mãe. Aos 24 anos, ela carregava nos olhos castanhos uma tristeza que parecia ter envelhecido junto com as madeiras antigas daquela casa imponente. Mais devagar com essa porta, Rosa. A voz estridente da cozinheira ecoou pelo corredor de mármore frio. O Sr. Miguel não gosta de barulho. Rosa assentiu em silêncio, como sempre fazia. 3 anos trabalhando naquela casa, e suas palavras ainda eram contadas nos dedos de uma mão. Ela preferia assim. Palavras demais chamavam atenção, e atenção demais trazia problemas, especialmente para uma mulher como ela, que limpava os banheiros dos ricos e dormia num quartinho apertado no sótão, onde o calor do verão sufocava e o frio do inverno cortava como navalha. O som de motores potentes roncando na entrada principal fez seu coração acelerar. Visitas. Isso significava mais trabalho, mais pressão, mais cuidado para não quebrar nada que custasse mais que seu salário de um ano inteiro. Rosa secou as mãos suadas no avental e subiu as escadas de serviço, seus pés descalços fazendo o menor ruído possível contra os degraus de madeira encerada. Pela fresta da porta do 2º andar, ela observou a movimentação. Carros luxuosos despejavam pessoas elegantes na entrada de mármore. Mulheres com joias que brilhavam mais que estrelas. Homens de ternos que provavelmente custavam mais que ela ganhava em 2 anos. E no meio daquela multidão dourada, uma jovem loira segurava um bebê como se fosse um fardo pesado demais para seus braços delicados. Esse menino não para de chorar. A voz aguda da loira cortou o ar como vidro quebrado. Alguém não pode fazer alguma coisa? Rosa sentiu algo se contrair no peito. O bebê não deveria ter mais que 2 meses. Sua pele ainda tinha aquela transparência frágil dos recém-nascidos. E chorava. Meu Deus, como chorava! Um choro desesperado, faminto, que perfurava seus tímpanos e despertava algo profundo e doloroso em seu ventre ainda sensível. Helena, querida, você precisa dar de mamar para ele. A voz de uma senhora mais velha soou impaciente. Crianças choram quando têm fome. Eu não consigo, meus seios doem, e além do mais, isso estraga completamente minha silhueta. Helena passou o bebê para uma empregada como se estivesse se livrando de um objeto incômodo. Alguém arranje uma mamadeira ou sei lá o quê. Rosa mordeu o lábio inferior até sentir o gosto metálico do sangue. Suas mãos instintivamente se moveram para os seios que ainda estavam cheios, pesados, doloridos. Fazia apenas 3 meses que ela havia perdido seu próprio bebê. Miguel pequeno, que nasceu azul demais, quieto demais, frio demais. Seu corpo, porém, não havia entendido a tragédia.
continuava produzindo leite para um filho que nunca mamaria. Rosa! A voz áspera da governanta a fez pular. Pare de ficar aí parada como uma estátua. Vá limpar os quartos de hóspedes. A família do Sr. Miguel vai ficar aqui por alguns dias. Sim, senhora Marta. As palavras saíram como um sussurro. Rosa pegou seus materiais de limpeza e subiu para o terceiro andar, onde ficavam os quartos reservados para visitas. Mas o choro do bebê a seguiu como uma sombra sinistra, ecoando pelas paredes grossas da mansão, perfurando seu coração como agulhas finas. No quarto principal dos hóspedes, ela estendeu lençóis que cheiravam a lavanda e amaciante caro. Suas mãos trabalhavam automaticamente, dobrando cantos em ângulos perfeitos, alisando cada ruga, mas sua mente estava presa àquele choro incessante que vinha do andar de baixo. Como aquela mãe conseguia ignorar o desespero do próprio filho? Como conseguia rir e conversar enquanto seu bebê implorava por alimento? Ele vai acabar se acostumando. A voz de Helena ecoou pelo corredor. Minha mãe sempre dizia que criança que chora demais fica mimada. Rosa fechou os olhos com força. Suas mãos se contraíram nos lençóis macios, e por um momento ela se permitiu imaginar como seria segurar aquele bebê, sentir seu peso pequeno e quente contra seu peito, ver seus olhinhos fechados de satisfação enquanto se alimentava. Seu corpo inteiro doía com a memória fantasma de uma maternidade interrompida brutalmente. Um ruído suave na porta a fez virar. Senhor, Miguel estava parado na soleira, observando-a com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver através das pessoas. Ele era um homem alto, de ombros largos, com cabelos pretos levemente grisalhos nas têmporas. Viúvo há 5 anos, ele raramente sorria, mas também nunca gritava com os empregados como alguns patrões que Rosa havia conhecido em outras casas. Rosa, sua voz era grave, controlada. Você está bem? Ela se endireitou rapidamente, abaixando os olhos. Sim, senhor Miguel. Só terminando a arrumação dos quartos. Ele continuou parado ali, e Rosa podia sentir o peso do seu olhar sobre ela. O choro do bebê continuava ecoando pela casa, agora mais fraco, mais resignado, como se a criança estivesse desistindo de pedir ajuda. É um bebê muito novo para estar chorando tanto sem ser alimentado. As palavras saíram da boca de Sr. Miguel como se ele estivesse falando sozinho. Rosa ergueu os olhos por uma fração de segundo e viu algo que a surpreendeu. Havia uma tristeza profunda no rosto do seu patrão, uma preocupação genuína que não combinava com a frieza que ele geralmente demonstrava. Por um momento, ela quase disse alguma coisa. Quase contou sobre seu peito dolorido, sobre o leite que seu corpo insistia em produzir, sobre a vontade desesperada de pegar aquele bebê e fazer o choro parar. Mas as palavras morreram em sua garganta. Ela era apenas a faxineira, uma mulher pobre que limpava privadas e esfregava chão. Que direito tinha ela de opinar sobre os bebês dos ricos? Eu sei que não é meu. Ela murmurou tão baixo que nem ela mesma tinha certeza se havia falado em voz alta. Mas ele está com fome. Sr. Miguel deu um passo à frente, franzindo as sobrancelhas. O que você disse? Rosa balançou a cabeça rapidamente, voltando a dobrar as roupas com mãos trêmulas. Nada, senhor. Desculpe. Ele ficou ali por mais alguns segundos, e Rosa podia sentir que ele queria dizer alguma coisa. Mas então o som de vozes vindas do andar de baixo o chamou de volta à realidade social da casa. Sr. Miguel suspirou pesadamente e se afastou, deixando Rosa sozinha com o eco daquele choro que parecia nunca ter fim. Ela terminou de arrumar o quarto em silêncio, cada movimento preciso e automático.
Mas quando desceu para buscar toalhas limpas no armário do segundo andar, passou pela porta entreaberta do berçário improvisado e viu o bebê sozinho no berço, os punhinhos cerrados, o rostinho vermelho de tanto chorar. Sua respiração ficou presa na garganta. Suas mãos se moveram instintivamente para os seios doloridos, e por um momento ela imaginou como seria simples. Só alguns minutos. Só para fazer o choro parar. Só para dar a ele o que precisava, o que sua mãe não conseguia ou não queria dar. Mas então, passos ecoaram no corredor, e Rosa se afastou rapidamente, carregando seu fardo de dor silenciosa e leite desperdiçado, enquanto o bebê continuava chorando no vazio dourado daquela mansão sem amor materno. A madrugada chegou como um fantasma silencioso pela mansão, carregando consigo um frio úmido que grudava na pele como melancolia líquida. Rosa acordou sobressaltada no seu quartinho do sótão, o corpo banhado em suor frio e os seios latejando com uma dor familiar que a perseguia todas as noites. Havia sonhado novamente com Miguel pequeno, seu bebê, que nasceu quieto demais, azul demais, que nunca teve a chance de sugar o leite que ainda brotava de seu corpo como uma lembrança cruel do que poderia ter sido. Ela se levantou devagar, os pés descalços, tocando o chão frio de madeira crua. Pela janela minúscula do sótão, podia ver o jardim da mansão banhado pela luz prateada da lua cheia. Era nessas horas, quando o mundo dormia e os ricos sonhavam com seus problemas dourados, que Rosa permitia a si mesma chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto magro, enquanto ela massageava os seios inchados, tentando aliviar a pressão física de um leite que não tinha bebê para alimentar. O choro fraco do bebê lá embaixo cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Rosa fechou os olhos, sentindo seu estômago se contrair de uma forma dolorosa. 3 dias haviam se passado desde que a família chegara, e ninguém parecia se importar com o fato de que aquela criança chorava quase sem parar. Helena, a mãe jovem e vaidosa, passava as manhãs dormindo até tarde e as tardes no jardim, bebendo champanhe e reclamando de como a maternidade havia arruinado sua cintura perfeita. Alguém não pode fazer esse menino parar de chorar? A voz estridente de Helena ecoava pelos corredores durante o dia. Isso está me dando uma dor de cabeça terrível. Rosa vestiu seu uniforme simples, o mesmo vestido cinza que usava há 2 anos, remendado em alguns lugares, mas sempre limpo e passado. Desceu as escadas de serviço em silêncio, como um fantasma que habitava os cantos esquecidos daquela casa grandiosa. Na cozinha, começou a preparar o café da manhã para a família, suas mãos trabalhando automaticamente enquanto sua mente vagava. Foi então que percebeu uma presença na porta. Senhor. Miguel estava ali, parado na soleira da cozinha, usando uma robe de seda escura sobre o pijama. Seus cabelos estavam despenteados e havia olheiras profundas sob seus olhos cinzentos. Rosa se virou rapidamente, abaixando a cabeça em respeito. Bom dia, senhor Miguel. O café estará pronto em alguns minutos. Rosa. Sua voz soou mais rouca que o normal, carregada de um cansaço que ia além da falta de sono. Você também não conseguiu dormir? A pergunta a pegou desprevenida. Rosa ergueu os olhos por uma fração de segundo e viu algo surpreendente no rosto do seu patrão. Havia uma vulnerabilidade ali, uma tristeza crua que ela nunca havia notado antes. Por um momento, ele não parecia o homem rico e poderoso que comandava empresas e empregados. Parecia apenas um homem cansado, assombrado por fantasmas que Rosa não conseguia imaginar. O bebê, ela começou, mas interrompeu a si mesma. Não era seu lugar comentar sobre os problemas da família. Sim, senhor. Miguel entrou na cozinha, fechando a porta atrás de si. Ele chora muito. A mãe, Helena é minha sobrinha.
filha da minha falecida esposa. Sempre foi complicada. Rosa não sabia o que dizer. Continuou mexendo o café, o aroma rico e reconfortante preenchendo o espaço entre eles. Sr. Miguel se aproximou e ela podia sentir o cheiro suave do seu sabonete caro misturado com algo mais humano, mais real. Você gosta de crianças, Rosa? A pergunta foi como um soco no estômago. Rosa sentiu suas mãos tremerem imperceptivelmente enquanto servia o café na xícara de porcelana fina. Como explicar que amava crianças de uma forma que doía fisicamente? Como contar sobre as noites em que acordava, imaginando o peso de um bebê em seus braços? Sim, senhor. A resposta saiu como um sussurro. Eu percebo como você olha para ele, para o bebê da Helena. Sr. Miguel pegou a xícara, seus dedos roçando levemente nos de Rosa durante a transferência. O toque foi elétrico, inesperado. Você tem uma gentileza nos olhos que me lembra alguém. Rosa sentiu o sangue subir às bochechas. Senhor Miguel, minha esposa Clara, tinha esse mesmo olhar quando estava perto de crianças. Sua voz ficou distante, carregada de memórias. Nós tentamos ter filhos por anos, nunca conseguimos. Ela morreu sem nunca ter sido mãe, e isso a destroçou por dentro. As palavras pairaram entre eles como fantasmas palpáveis. Rosa sentia o peito apertado, as lágrimas ameaçando transbordar. Seu corpo inteiro chorava por um filho que o mundo levou cedo demais, por um leite que não tinha bebê para nutrir, por um vazio que nenhuma quantidade de trabalho conseguia preencher. Eu tive um bebê. As palavras saíram da sua boca antes que ela pudesse detê-las. Rosa cobriu a boca com a mão, horrorizada por ter revelado algo tão íntimo para seu patrão. Sr. Miguel parou de beber o café, os olhos fixos nela, com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. Você teve um bebê? Ele morreu. Rosa mal conseguia falar, a voz embargada por uma dor que nunca havia compartilhado com ninguém. Nasceu de 8 meses, mas não conseguiu respirar. Ficou apenas 2 horas conosco. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma compreensão mútua da dor que ambos carregavam. Sr. Miguel colocou a xícara sobre a bancada e deu um passo em direção a Rosa, que se encolheu instintivamente. Eu sinto muito. Sua voz era suave, genuína. Quando foi? 3 meses atrás. Rosa secou os olhos com a manga do vestido. Meu corpo ainda... Ela não conseguiu terminar a frase, mas Sr. Miguel entendeu. Seus olhos se encheram de uma compaixão que Rosa nunca havia visto em patrão algum. Por um momento, as barreiras sociais que os separavam pareceram se dissolver completamente. É por isso que você olha para o bebê da Helena daquele jeito. Não era uma pergunta, mas uma constatação cheia de entendimento. Rosa assentiu, incapaz de falar. Suas mãos se moveram instintivamente para os seios doloridos, uma ação reflexa que não passou despercebida por Sr. Miguel. Ele seguiu o movimento com os olhos, e Rosa viu uma compreensão profunda se formar em seu rosto. Você ainda produz leite? Não era uma pergunta, mas Rosa assentiu mesmo assim, o rosto em chamas de vergonha. Eu sei que é estranho, Sr. Miguel. Eu deveria ter procurado um médico para parar, mas você não consegue aceitar que ele se foi. Sr. Miguel completou a frase com uma gentileza que fez o coração de Rosa se apertar. Eu entendo, Rosa, mais do que você imagina. Passos ecoaram no corredor, e ambos se afastaram instintivamente. Helena apareceu na porta da cozinha, usando um robe de seda cor-de-rosa e uma expressão de irritação que parecia ser permanente em seu rosto bonito, mas frio. Tio Miguel, você está aqui? Aquele bebê não parou de chorar a noite toda. Não posso mais com isso. Helena, ele é seu filho.
A voz de Sr. Miguel tinha recuperado sua autoridade, mas Rosa podia detectar uma tensão subjacente. Você precisa alimentá-lo. Eu já disse que não consigo. Dói demais e, além do mais, isso vai arruinar completamente meus seios. Helena fez uma careta de nojo. Não posso contratar uma ama de leite ou alguma coisa assim? Rosa sentiu algo se incendiar em seu peito. Uma ama de leite. Como se fosse tão simples comprar o amor materno. Como se o leite pudesse ser fornecido por qualquer pessoa sem que houvesse alma, coração, necessidade envolvida. Talvez. A voz de Sr. Miguel ficou pensativa, e seus olhos encontraram os de Rosa por uma fração de segundo. Talvez possamos encontrar uma solução. Helena não percebeu a troca de olhares, ocupada demais, reclamando sobre como a maternidade havia complicado sua vida social. Mas Rosa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no olhar de Sr. Miguel, uma promessa silenciosa, uma possibilidade que ela não ousava nomear. Quando Helena finalmente saiu da cozinha, levando consigo sua nuvem de perfume caro e amargura, Sr. Miguel permaneceu ali, observando Rosa com uma intensidade que a fazia se sentir completamente vista pela primeira vez em anos. Rosa. Sua voz era baixa, quase íntima. Se houvesse uma maneira de você ajudar aquele bebê e ao mesmo tempo aliviar sua própria dor, você faria isso? Rosa o encarou, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Senhor Miguel, Pense sobre isso. Ele interrompeu gentilmente. Pense sobre a possibilidade de dar a esse bebê o que ele precisa, e a você mesma a chance de honrar a memória do seu filho. Ele se afastou, deixando Rosa sozinha na cozinha, com o aroma do café e uma esperança perigosa crescendo em seu peito como uma flor brava. Lá fora, o bebê continuava chorando, e desta vez, Rosa sentiu seu corpo inteiro responder ao chamado desesperado. Seu leite, seu coração, sua alma, tudo em seu ser gritava para ir até aquela criança e fazer o sofrimento parar. Por primeira vez em 3 meses, Rosa se permitiu imaginar um futuro onde sua dor poderia ter propósito, onde seu corpo traído pela morte poderia servir à vida novamente. O relógio da torre da cidade bateu 2 da tarde, quando Rosa subiu as escadas em direção ao 3º andar, carregando uma pilha de toalhas felpudas que cheiravam a amaciante de lavanda. O sol de verão entrava pelas janelas altas da mansão, criando desenhos dourados nos tapetes persas, mas havia algo pesado no ar, uma tensão que fazia seu estômago se revirar de ansiedade. Helena havia saído com as outras mulheres da família para um almoço na cidade, deixando para trás apenas reclamações sobre como estava exausta de ser mãe e como precisava de um tempo para si mesma. "Esse menino vai me enlouquecer", foram suas últimas palavras antes de bater a porta do carro luxuoso, nem sequer olhando para trás, para o berçário onde seu filho de 2 meses chorava sem consolo. Rosa parou no corredor do 2º andar, as toalhas pesadas em seus braços, e ouviu o som que havia se tornado uma trilha sonora constante de sofrimento naquela casa. O choro do bebê ecoava pelo corredor como um lamento primitivo, desesperado, que perfurava sua alma e despertava uma dor física em seus seios já inchados e sensíveis. Fazia 4 horas que ela havia ouvido aquele choro pela última vez, quando Helena gritou para alguém fazer alguma coisa antes de trancar o bebê no berçário e sair para se arrumar. 4 horas. Uma criança recém-nascida não deveria ficar 4 horas sem se alimentar. O conhecimento instintivo da maternidade, mesmo truncada e interrompida como a sua havia sido, gritava dentro de Rosa que algo estava terrivelmente errado. Ela caminhou até a porta entreaberta do berçário, o coração martelando contra as costelas como um pássaro desesperado tentando escapar de uma gaiola.
O quarto era um sonho de revista de decoração. Papel de parede com estampas delicadas de ursinhos dourados, um berço de mogno entalhado que provavelmente custava mais que o salário anual de Rosa, cortinas de seda que filtravam a luz do sol em tons suaves de mel. Mas nada daquele luxo importava diante da criaturinha vermelha e desesperada que se contorcia no berço, os punhinhos minúsculos cerrados, a boquinha aberta num grito silencioso de exaustão. O bebê havia chorado tanto que sua voz estava rouca, reduzida a pequenos soluços entrecortados que eram ainda mais dilacerantes que os gritos anteriores. Rosa deixou as toalhas caírem no chão e se aproximou do berço, suas mãos tremendo violentamente. A criança estava molhada, a fralda encharcada há horas, a pele delicada, irritada e vermelha. Mas, mais que isso, Rosa podia ver a fome nos olhinhos azuis inchados de tanto chorar, na forma como a boquinha se movia instintivamente procurando por algo para sugar, no desespero primitivo de um ser humano minúsculo implorando pela nutrição mais básica. Meu Deus! As palavras saíram como uma oração quebrada. Rosa estendeu as mãos e, sem pensar duas vezes, pegou o bebê no colo. O peso pequeno e quente contra seu peito foi como um choque elétrico que percorreu todo o seu corpo. O bebê se aconchegou instintivamente contra ela, o rostinho se pressionando contra seus seios através do tecido fino do uniforme. Rosa sentiu uma contração profunda no útero, uma resposta física que seu corpo havia aprendido nos breves dias em que amamentou seu próprio filho antes de perdê-lo para sempre. "Shh, meu anjo", ela murmurou, balançando suavemente enquanto caminhava pela sala. Eu sei que você está com fome." O bebê parou de chorar por alguns segundos, como se reconhecesse algo familiar na voz dela, no calor do seu corpo, no movimento rítmico que todas as mães conhecem instintivamente. Mas então recomeçou a chorar, mais fraco agora, como se estivesse perdendo as forças para continuar pedindo ajuda. Rosa olhou ao redor, verificando se havia alguém no corredor. A casa estava silenciosa. Os homens haviam saído para jogar golfe, as mulheres para o almoço e os outros empregados estavam ocupados com suas tarefas no térreo. Eles estavam sozinhos, ela e aquela criança faminta, num mundo que parecia ter esquecido que bebês precisam de amor tanto quanto de leite. Suas mãos se moveram automaticamente para os botões do uniforme. Os dedos tremiam tanto que ela mal conseguia abrir as pequenas presilhas de madrepérola, mas uma força maior que sua vontade consciente a guiava. Era como se seu corpo tivesse tomado o controle, comandado por instintos mais antigos que a civilização, mais profundos que as regras sociais. Quando abriu a blusa e expôs o seio esquerdo pesado e dolorido, o bebê reagiu imediatamente. Seus olhinhos se abriram, a boquinha se moveu avidamente e um som pequeno e desesperado escapou de sua garganta. Era o som de um bebê que reconhecia a salvação. Rosa guiou gentilmente a cabecinha dourada para seu seio, e quando os lábios minúsculos se fecharam ao redor do mamilo, uma onda de alívio tão intensa que chegava a ser dolorosa percorreu todo o seu corpo. O leite fluiu naturalmente, abundante, quente, carregado de anticorpos e amor que haviam sido produzidos para outro bebê, para outro momento, mas que agora encontravam seu propósito. "Isso, meu amor", ela sussurrou, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. "Bebe tudinho. Você merece isso. Você merece ser amado, ser alimentado, ser cuidado." O bebê sugava com a fome desesperada de quem havia passado horas implorando por nutrição. Seus olhinhos se fecharam em pura satisfação, as mãozinhas pequenas se agarrando instintivamente na blusa de Rosa. O som suave da sucção preencheu o quarto como uma música sagrada, o mais antigo e belo dos rituais humanos acontecendo ali, naquele momento suspenso no tempo. Rosa se acomodou na poltrona de amamentação. Ironia cruel,
uma poltrona cara comprada especificamente para esse propósito, mas que Helena nunca havia usado. Ela balançou suavemente, cantarolando baixinho uma canção de ninar que sua própria mãe havia cantado para ela anos atrás, quando o mundo ainda parecia um lugar onde mães cuidavam de seus filhos e o amor fluía naturalmente como leite materno. Por 15 minutos preciosos houve paz. O bebê mamou com satisfação, seu corpinho relaxando completamente pela primeira vez em dias. Rosa sentiu seus seios se esvaziarem gradualmente, a pressão dolorosa que a atormentava há semanas finalmente encontrando alívio. Era como se duas necessidades opostas e complementares tivessem se encontrado: a fome dele e a abundância dela, a sede de maternidade dela e a necessidade de ser cuidado dele. Mas então, passos ecoaram no corredor. Rosa congelou, o sangue se transformando em gelo nas veias. Os passos eram firmes, determinados, se aproximando rapidamente. Ela olhou para a porta entreaberta, o pânico tomando conta de seu peito como um animal selvagem tentando escapar. Não havia tempo para se cobrir, não havia tempo para explicar, não havia tempo para nada além do terror puro de ser descoberta numa situação que certamente seria interpretada da pior forma possível. A porta se abriu completamente e Margarete, prima de Helena e uma das mulheres mais amargas e preconceituosas da família, parou na soleira como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos percorreram a cena. Rosa sentada na poltrona cara, o uniforme aberto, o bebê claramente mamando em seu seio, o ambiente íntimo e sagrado de uma mãe alimentando seu filho. Mas aquele não era seu filho, e ela não era mais que uma empregada. Meu Deus do céu! A voz de Margarete saiu como um grito estrangulado, carregado de nojo e indignação. O que é que você está fazendo? Rosa tentou se cobrir rapidamente, mas o bebê ainda estava mamando, ainda precisava daquele leite, ainda não havia saciado completamente sua fome. Ela o segurou contra si de forma protetora, como se pudesse escudá-lo da tempestade que estava prestes a desabar sobre ambos. Ele estava chorando. Rosa tentou explicar, mas sua voz saiu como um sussurro assustado. Você está amamentando o filho da Helena, Margarete berrou, como se estivesse anunciando o crime mais hediondo do mundo. Uma empregada, uma qualquer está dando o peito para o bebê da minha prima. O bebê se assustou com os gritos e começou a chorar novamente, confuso e assustado pela interrupção abrupta de sua alimentação. Rosa tentou acalmá-lo, sussurrando palavras suaves, mas Margarete avançou em sua direção como uma fúria. Largue esse bebê agora mesmo. Você não tem direito. Isso é nojento, indecente. Ele estava com fome. Rosa tentou explicar, protegendo o bebê contra seu peito. Faz horas que ele não come. E quem é você para decidir isso? Você é uma empregada, uma faxineira. As palavras de Margarete saíram como cuspidas, carregadas de toda a arrogância de classe que Rosa conhecia tão bem. Como você se atreve a tocar no filho de uma família decente? Rosa se levantou lentamente, ainda segurando o bebê, tentando manter alguma dignidade em meio à humilhação que se espalhava por todo o seu ser, como tinta preta na água limpa. Ela nem tentou se explicar mais. Sabia que não havia palavras que pudessem atravessar o abismo de preconceito que separava seu mundo do mundo deles. Margarete, o que está acontecendo aqui? A voz de outra mulher da família ecoou do corredor, seguida por passos apressados. Venham ver o que essa mulher estava fazendo. Margarete gritou, como se estivesse convocando uma multidão para um linchamento público. Rosa fechou os olhos, sentindo o mundo desabar ao seu redor. O bebê continuava chorando em seus braços, confuso e ainda faminto, alheio ao escândalo que sua necessidade básica havia criado. Ela o beijou suavemente na testa, sussurrando um pedido de desculpas que ele não entenderia,
mas que ela precisava dizer. Em poucos segundos, o corredor estaria cheio de pessoas. Haveria gritos, acusações, julgamentos. E Rosa sabia, com a certeza amarga de quem sempre havia vivido nas margens da sociedade, que não haveria explicação que a salvasse da tempestade que estava prestes a engoli-la. Ela nem tentou se explicar. Só abraçou o bebê e chorou em silêncio, enquanto esperava o mundo desabar sobre sua cabeça. Em menos de 5 minutos, o salão principal da mansão se transformou numa arena de julgamento improvisado. Rosa estava de pé no centro do cômodo luxuoso, segurando o bebê contra o peito como se ele fosse um escudo frágil contra a tempestade de olhares hostis que a cercavam. O mármore frio, sob seus pés descalços, parecia sugar todo o calor do seu corpo, enquanto as vozes se elevavam ao seu redor como uma sinfonia discordante de indignação e nojo. Isso é absolutamente revoltante. A voz estridente de Margaret cortava o ar como vidro quebrado. Uma empregada, uma simples faxineira, se atreveu a amamentar o bebê da Helena como se fosse uma ama qualquer. Meu Deus, Margaret, você tem certeza do que viu? A tia Beatriz, uma senhora de 60 anos com joias que brilhavam mais que estrelas, cobriu a boca com as mãos como se estivesse testemunhando uma obscenidade. Certeza absoluta. Ela estava sentada na poltrona de amamentação, com a blusa aberta, dando o peito para ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Margaret gesticulava dramaticamente, como se estivesse descrevendo um crime hediondo. É uma violação, uma profanação. Rosa mantinha os olhos fixos no chão de mármore, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas, enquanto balançava suavemente o bebê, que havia parado de chorar e agora olhava ao redor com seus olhinhos azuis curiosos e inocentes. Ela podia sentir o peso dos olhares sobre si, cada um carregado de julgamento, desprezo, repulsa. Era como estar nua em praça pública, exposta não apenas fisicamente, mas em sua alma mais íntima. Onde está Helena? A voz do tio Ricardo soou autoritária. Ela precisa saber o que aconteceu com o filho dela. Helena saiu para almoçar, mas já mandei alguém chamá-la. Margaret cruzou os braços sobre o peito, assumindo o papel de promotora pública naquele tribunal improvisado. Ela ficará horrorizada ao saber que uma estranha tocou em seu bebê de forma tão íntima. Estranha? A voz de Dona Carmen, a governanta, soou indignada mesmo tentando defender Rosa. Rosa trabalha aqui há 3 anos. É uma moça honesta, trabalhadora. Honesta? Margaret riu com escárnio. Que honestidade há em uma mulher que se aproveita da ausência da patroa para fazer isso com o bebê dela? Isso é doentio, perverso. Rosa sentiu cada palavra como uma bofetada. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o bebê com segurança. Queria explicar, queria gritar que só havia tentado ajudar, que o bebê estava chorando há horas, que seu corpo ainda doía com o leite produzido para um filho morto. Mas as palavras pareciam presas em sua garganta, sufocadas pelo peso da humilhação. Talvez devêssemos chamar a polícia. A voz gelada de Lúcio, primo mais novo da família, cortou o ar como uma lâmina. Isso pode ser considerado abuso, violação. Uma empregada tocando numa criança de forma inadequada. Não! A palavra explodiu dos lábios de Rosa antes que ela pudesse detê-la. Eu nunca faria mal a ele. Ele estava com fome, estava chorando. Eu só queria... Queria o quê? Margaret avançou sobre ela como um predador. Se aproveitar da situação, satisfazer alguma fantasia doentia. Mulheres como você sempre acham que podem se meter onde não são chamadas. Mulheres como eu. Rosa ergueu os olhos pela primeira vez, uma fagulha de dignidade ferida brilhando em meio às lágrimas. O que isso significa?
Significa que você não passa de uma empregada, uma mulher pobre, sem educação, sem família de bem, que não tem o direito de tocar numa criança de uma família respeitável. As palavras de Margaret saíram como veneno. Você acha que pode brincar de mãe com o filho dos outros só porque... Porque o quê? Rosa deu um passo à frente, o bebê ainda seguro em seus braços. Porque eu sou pobre. Porque limpo as suas privadas e lavo a sua roupa suja. Isso me torna menos humana, menos mulher, menos capaz de sentir compaixão por uma criança que estava sofrendo. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de uma eletricidade perigosa. Rosa havia cruzado uma linha invisível, havia falado de volta, havia se recusado a aceitar passivamente a humilhação. E todos na sala sabiam que isso era inaceitável. Como você se atreve? A voz de Beatriz soou chocada. Como você se atreve a falar assim com a gente? Nós somos seus patrões, nós pagamos seu salário e eu trabalho de sol a sol para merecer cada centavo. Rosa sentia a coragem crescer em seu peito como uma chama alimentada pela injustiça. Eu limpo esta casa como se fosse minha, eu cuido de tudo aqui com carinho e dedicação, e vocês me tratam como se eu fosse suja só por ter nascido pobre. Você é suja, Margaret gritou, o rosto vermelho de raiva. Suja por dentro e por fora. Que tipo de mulher decente amamenta o filho de outra pessoa? Isso é anormal, doentio. As palavras atingiram Rosa como punhadas no estômago. Ela abraçou o bebê com mais força, como se pudesse protegê-lo da crueldade que pairava no ar como uma nuvem tóxica. O pequeno começou a choramingar novamente, sentindo a tensão ao seu redor. Silêncio. A voz grave e autoritária cortou através dos gritos como uma espada. Silêncio, todos vocês. Rosa virou a cabeça e viu o Sr. Miguel parado na porta do salão. Ele havia chegado sem que ninguém percebesse, e agora observava a cena com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Havia raiva em seus olhos cinzentos, mas não direcionada a ela. Havia algo perigoso na forma como ele olhava para sua família, como se estivesse vendo-os pela primeira vez e não gostasse do que via. Miguel! Margaret se virou para ele com alívio. Graças a Deus você chegou. Você não vai acreditar no que essa mulher fez. Ela estava amamentando o bebê da Helena. É revoltante. Demita ela imediatamente. Sr. Miguel entrou na sala com passos medidos, seus olhos percorrendo as faces excitadas de sua família antes de pousarem em Rosa. Ela estava no centro da sala, tremendo como uma folha, o bebê aninhado contra seu peito, lágrimas brilhando em suas bochechas. Havia algo na postura dela, uma mistura de terror e dignidade ferida, que fez algo se contrair no peito dele. Rosa. Sua voz era calma, controlada. É verdade? Você amamentou o bebê? Rosa o encarou diretamente, e por um momento foi como se não houvesse mais ninguém na sala. Sim, Sr. Miguel. Ele estava chorando há horas, estava com fome. Eu não consegui ouvir o sofrimento dele e não fazer nada. Há horas, Sr. Miguel repetiu lentamente, seus olhos se estreitando. O bebê estava chorando há horas? Miguel, isso não importa, Margaret interrompeu impaciente. O que importa é que uma empregada se atreveu a... Calhe a boca, Margaret. A voz de Sr. Miguel saiu tão gelada que todos na sala se calaram instantaneamente. Onde está Helena? Ela saiu para almoçar. Beatriz gaguejou, claramente perturbada pela mudança no tom da conversa. E deixou o bebê sozinho? Por horas? Sr. Miguel se virou para Rosa novamente. Há quanto tempo ele estava chorando? Desde que ela saiu, Sr. Miguel. Umas 4 horas, talvez mais. Rosa respirou fundo. Ele estava molhado, com fome, sozinho. Eu ouvi o choro e não consegui. Ela estava se aproveitando da situação. Margaret gritou desesperada. Miguel, você não pode acreditar nela.
É óbvio que ela tem problemas mentais. Que mulher normal amamenta o filho de outra pessoa, senhor? Miguel se virou lentamente para Margareth e havia algo tão perigoso em seus olhos que ela recuou instintivamente. Que mulher normal deixa o próprio filho chorando de fome por horas? Isso é diferente. Helena é uma mãe jovem, ela ainda está aprendendo. Ela tem 25 anos, Margareth. Não é uma criança. Sr. Miguel caminhou até Rosa, estendendo os braços. Posso? Rosa hesitou por um momento antes de entregar o bebê para ele. Senhor, Miguel pegou a criança com cuidado, examinando-a com olhos experientes. O bebê estava claramente mais calmo, satisfeito, com aquela expressão sonolenta de quem havia finalmente se alimentado adequadamente. Ele está bem, Sr. Miguel disse, mais para si mesmo que para os outros. Pela primeira vez em dias, ele está realmente bem. Miguel, você não pode estar pensando em... Beatriz começou. Em quê? Em demitir a única pessoa nesta casa que demonstrou compaixão genuína por uma criança? Senhor. Miguel se virou para enfrentar sua família. A única pessoa que ouviu o choro de um bebê faminto e fez alguma coisa a respeito? Mas Miguel... Margareth tentou protestar. Vocês sabem por que Rosa ainda produz leite? A pergunta de Sr. Miguel caiu sobre a sala como uma bomba. Porque ela perdeu um bebê há 3 meses. Seu filho morreu, mas seu corpo não entendeu a tragédia. Ela vive com a dor física e emocional de ser mãe de um filho morto todos os dias. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Rosa sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ele havia exposto sua dor mais íntima, sua ferida mais profunda, diante de todas aquelas pessoas que a desprezavam. E mesmo assim, Sr. Miguel continuou, sua voz carregando um peso emocional que fez todos se calarem. Mesmo carregando essa dor, ela ouviu o choro de uma criança faminta e fez o que nenhum de vocês teve coragem de fazer. Ela deu a ele o que precisava. Miguel, isso não está certo. Ricardo tentou intervir. O que não está certo, Sr. Miguel disse, sua voz se elevando pela primeira vez, é uma família que ignora o sofrimento de um bebê. O que não está certo é julgar uma mulher por demonstrar mais instinto materno que a própria mãe da criança. Ele se virou para Rosa, que estava parada ali, tremendo, vulnerável, com o rosto molhado de lágrimas. Rosa fez por este bebê mais do que a própria mãe dele. Sua voz ecoou pela sala como um veredito final. E se alguém vai sair desta casa hoje, são vocês, não ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa olhou para Sr. Miguel com uma mistura de gratidão e descrença, incapaz de acreditar que alguém havia tomado seu lado, que alguém havia enxergado além das diferenças de classe para ver a humanidade de seu gesto. Margareth abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Miguel, você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Ele entregou o bebê de volta para Rosa, e quando seus dedos se tocaram brevemente durante a transferência, ela sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. E agora, todos vocês saiam da minha casa, agora mesmo. O silêncio que envolveu a mansão após a partida tempestuosa da família era quase palpável, denso como neblina matinal que se recusa a se dissipar. Rosa permaneceu imóvel no centro do salão principal por longos minutos depois que os carros de luxo desapareceram pela estrada de cascalho, levando consigo as vozes indignadas e as ameaças veladas de nunca mais pisar naquela casa. O bebê dormia tranquilamente em seus braços, finalmente em paz, após dias de abandono e fome, alheio à revolução que sua necessidade básica havia causado. As mãos de Rosa tremiam incontrolavelmente enquanto ela olhava ao redor do salão vazio, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento para lhe dizer que tudo havia sido um engano, que Sr. Miguel mudara de ideia, que ela deveria fazer as malas e partir imediatamente.
A vergonha queimava em suas bochechas como febre alta, não pela amamentação, que ela sabia ter sido o gesto certo, mas pela exposição brutal de sua dor mais íntima diante de estranhos que a desprezavam. Rosa! A voz grave de Sr. Miguel a fez sobressaltar. Ele estava parado na porta, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você está bem? Ela assentiu rapidamente, abaixando os olhos. Sim, Sr. Miguel. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu deveria ter... Você deveria ter o quê? Ele se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal assustado que pudesse fugir a qualquer movimento brusco. Deixado uma criança chorar de fome, ignorado seu sofrimento como todos os outros fizeram? Rosa não soube o que responder. Suas pernas pareciam prestes a ceder sob o peso da exaustão emocional, e ela se dirigiu instintivamente para a poltrona mais próxima, acomodando o bebê com cuidado para não acordá-lo. Senhor, Miguel a seguiu, mas manteve uma distância respeitosa, como se reconhecesse que ela precisava de espaço para processar tudo o que havia acontecido. Eu nunca deveria ter contado sobre... Ela começou, a voz embargada. Sobre meu bebê. Não era seu lugar carregar esse fardo. Não era meu lugar? Sr. Miguel puxou uma cadeira e se sentou à sua frente, próximo o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, sinais de uma vida carregada de responsabilidades e perdas. Rosa, você trabalha na minha casa há 3 anos. Eu observo você todos os dias, vejo como trata cada objeto, cada planta, cada pessoa nesta casa com um cuidado que vai muito além da obrigação profissional. E em todo esse tempo, eu nunca soube que você havia perdido um filho. As lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto, silenciosas, como chuva de outono. Não é algo que se conta para os patrões, Sr. Miguel. Pessoas como eu, nossas dores não interessam para pessoas como o Senhor. Pessoas como eu. Havia uma tristeza profunda na voz dele. Rosa, você realmente acredita que eu sou como eles? Como minha família? Ela ergueu os olhos, surpresa pela vulnerabilidade que detectou em sua voz. Sr. Miguel sempre lhe parecera distante, correto, mas fundamentalmente inalcançável, um homem que vivia num mundo completamente diferente do dela. Mas agora, vendo-o sentado ali, sem a barreira formal do trabalho entre eles, ela percebeu algo que nunca havia notado antes. Havia uma solidão em seus olhos que espelhava a dela, uma tristeza que transcendia diferenças de classe. Eu não sei o que pensar sobre o Senhor, ela admitiu baixinho. Hoje o Senhor me defendeu como ninguém jamais defendeu, mas eu não entendo por quê. Sr. Miguel suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos, já grisalhos nas têmporas. Porque eu reconheço a dor quando a vejo, Rosa, e porque estou cansado de viver cercado por pessoas que confundem crueldade com superioridade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Apenas o som suave da respiração do bebê preenchendo o espaço entre eles. Rosa sentiu algo mudando na atmosfera, como se as barreiras que sempre existiram entre patrão e empregada estivessem se dissolvendo lentamente, revelando apenas 2 pessoas que haviam sofrido perdas que ninguém mais parecia compreender. Conte-me sobre ele, senhor. Miguel disse suavemente. Sobre seu bebê. Rosa hesitou. Nunca havia falado sobre Miguel pequeno com ninguém, nem mesmo com a vizinha que a ajudara durante o parto em casa, nem com o padre que rezara sobre o corpinho minúsculo no cemitério dos pobres. A dor era sua companheira silenciosa, um peso que ela carregava sozinha nas madrugadas insones e nos momentos em que seu corpo traía sua mente, produzindo leite para braços vazios. Ele se chamava Miguel, ela começou, a voz mal passando de um sussurro, como meu pai, que morreu quando eu tinha 17 anos. Nasceu de 8 meses, mas era perfeito. Pequeno, mas perfeito.
Tinha os dedos das mãos tão miúdos que mal conseguiam segurar meu dedo mindinho. Sr. Miguel se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos fixos nela com uma atenção respeitosa que a encorajou a continuar. Ele viveu 2 horas e 15 minutos. Ela prosseguiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Tempo suficiente para eu segurá-lo, para ele mamar uma vez, para eu cantar para ele a mesma música que minha mãe cantava para mim. E então ele simplesmente parou de respirar. E o pai? Sr. Miguel perguntou gentilmente. Rosa riu amargamente. Desapareceu quando soube que eu estava grávida. Era casado, tinha família. Eu era apenas uma diversão. A raiva que lampejou nos olhos de Sr. Miguel foi tão intensa que Rosa se assustou. Que tipo de homem abandona uma mulher grávida? O tipo de homem que vê mulheres como eu como objetos descartáveis. Ela respondeu com uma honestidade brutal que o fez contrair o rosto de dor. Rosa. Ele estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas parou no meio do caminho, claramente consciente das diferenças que ainda existiam entre eles. Sinto muito. Por tudo o que você passou. Por ter que carregar essa dor sozinha. E o senhor? Ela perguntou, surpreendendo a ambos com sua coragem. A senhora Clara, como ela morreu? O rosto de Sr. Miguel se fechou por um momento e Rosa temeu ter ultrapassado uma linha. Mas então ele suspirou e, quando falou, sua voz carregava o peso de uma tristeza guardada há muito tempo. Câncer. Descobrimos tarde demais. Ela lutou por 2 anos, mas... Ele parou, engolindo em seco. Nos últimos meses, ela ficou obcecada com a ideia de termos um filho. Dizia que queria deixar algo de si no mundo. Tentamos tratamentos, procedimentos. Nada funcionou. Ela queria muito ser mãe? Desesperadamente. Sua voz estava carregada de culpa e arrependimento. E eu era tão focado nos negócios, tão certo de que teríamos tempo. Quando finalmente dei atenção ao que realmente importava, já era tarde demais. Rosa observou o perfil dele, notando como suas mãos se contraíam involuntariamente, como se ainda sentisse o peso de uma mão que não estava mais lá. Por isso o senhor nunca se casou novamente? Como poderia? Ele a encarou diretamente. Como poderia encontrar alguém que entendesse que cada dia que passo nesta casa é uma lembrança do que perdi? Que cada quarto vazio ecoa com sonhos que nunca se realizaram? O bebê se mexeu nos braços de Rosa, fazendo pequenos ruídos de satisfação. Ela o ajeitou automaticamente e Sr. Miguel observou o movimento com uma intensidade que a fez corar. Você é uma mãe natural. Ele disse baixinho. Hoje, vendo você com ele, foi como assistir a algo sagrado. Eu só fiz o que qualquer mulher com coração faria. Não, ele balançou a cabeça. Você fez o que uma verdadeira mãe faria. Helena deu à luz essa criança, mas você nutriu sua alma hoje. Eles se olharam em silêncio e Rosa sentiu algo mudando entre eles. Não era apenas compreensão mútua ou solidariedade na dor. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era o reconhecimento de 2 almas partidas que haviam encontrado uma na outra. Uma forma de cura que nenhuma das 2 havia ousado esperar. Sr. Miguel, ela disse hesitante, o que vai acontecer agora? Com Helena, com o bebê, comigo? Ele se levantou lentamente, caminhando até a janela que dava para o jardim, onde as rosas de Clara ainda floresciam todos os anos. Helena não voltará, nem ela, nem o resto da família. Quanto ao bebê, ele se virou para ela. Ele precisa de cuidados adequados, de alguém que realmente se importe com seu bem-estar. E eu, você, ele disse, voltando para perto dela, vai ficar, não como empregada, como alguém que esta casa realmente precisa. Rosa sentiu o coração acelerar. Senhor Miguel, eu não entendo. Entenderá.
ele disse suavemente. Aos poucos entenderá. E pela primeira vez em meses, Rosa se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, sua história de dor pudesse se transformar em algo diferente. Algo que se parecesse com esperança. As 2 semanas que se seguiram passaram como um sonho delicado e surreal para Rosa. A mansão, antes cheia de vozes ásperas e julgamentos cruéis, havia se transformado num santuário de silêncios respeitosos e rotinas gentis. O bebê, que agora ela descobrira se chamar Gabriel, floresceu sob seus cuidados dedicados. Seus olhinhos azuis haviam perdido aquela expressão de desespero constante, substituída por uma curiosidade serena que a fazia derreter cada vez que ele a fitava durante as mamadas. Sr. Miguel havia providenciado para que ela se mudasse do quartinho apertado do sótão para uma suíte confortável no 2º andar, próxima ao berçário. Para facilitar os cuidados noturnos, ele explicara, mas Rosa percebia que havia algo mais naquele gesto. Uma forma sutil de elevar seu status na casa, de sinalizar para os outros empregados que ela não era mais apenas a faxineira que limpava banheiros e esfregava chãos. Dona Carmen, a governanta, havia sido a primeira a perceber a mudança. "Rosa, querida", disse ela numa manhã enquanto preparavam o café da manhã juntas. "O Sr. Miguel está diferente desde que a família partiu, mais presente, como se tivesse acordado de um sono muito longo." Rosa sentia isso também. Sr. Miguel passara a jantar em casa todas as noites, algo que raramente fazia antes. Ele chegava do escritório no final da tarde e, inevitavelmente, acabava no berçário, observando Rosa dar banho em Gabriel, ou amamentá-lo antes de dormir. No início, ela se sentia constrangida com sua presença, ciente demais da intimidade do momento, da forma como seu corpo respondia naturalmente às necessidades do bebê. Mas aos poucos, a presença dele se tornara reconfortante. Ele não julgava, não questionava, apenas observava com uma reverência silenciosa que a fazia se sentir valorizada de uma forma que nunca experimentara antes. Às vezes, ele pegava Gabriel no colo depois que o bebê terminava de mamar, andando pela sala e conversando com ele em tons baixos, enquanto Rosa ajeitava sua blusa e organizava as coisas do berçário. "Ele está crescendo", Sr. Miguel comentou numa dessas noites, segurando Gabriel contra o ombro, enquanto o bebê soltava pequenos arrotos de satisfação. "Está mais forte, mais alerta." Rosa observava de longe, fingindo dobrar fraldas limpas, enquanto, na verdade, não conseguia desviar os olhos da imagem dos dois juntos. Havia algo profundamente tocante na forma como aquele homem forte e bem-sucedido segurava o bebê, como se Gabriel fosse feito de cristal precioso, e Gabriel, por sua vez, parecia se acalmar instantaneamente nos braços de Sr. Miguel, como se reconhecesse uma figura paterna que nunca tivera. "Ele gosta do senhor", Rosa disse suavemente. "E eu gosto dele, senhor." Miguel se virou para ela, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Rosa acelerar. "Gosto de como ele está quando está com você. Gosto de como esta casa se sente quando vocês dois estão aqui." Rosa abaixou os olhos, sentindo o calor subir as bochechas. "Senhor Miguel." "Miguel." Ele a corrigiu gentilmente. "Apenas Miguel. Acho que já passamos do ponto das formalidades, não acha?" Ela ergueu os olhos, surpresa. "Não seria apropriado?" "Rosa." Ele se aproximou, ainda segurando Gabriel. "Nada sobre nossa situação é convencional. Você está criando um bebê que não é biologicamente seu, mas que precisa de você mais do que da própria mãe. Você está vivendo na minha casa não como empregada, mas como parte da família. As regras normais não se aplicam aqui." O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Rosa sentia que eles estavam navegando em território desconhecido, onde as antigas hierarquias se dissolviam para dar lugar a algo novo e assustadoramente íntimo.
Eu não sei qual é meu lugar aqui, ela admitiu baixinho. Seu lugar, Miguel disse, aproximando-se mais, é exatamente onde você está, cuidando de Gabriel, trazendo vida para esta casa, sendo vista. Sendo vista? Pela primeira vez desde que Clara morreu, eu acordo de manhã esperando chegar em casa à noite. Pela primeira vez em 5 anos, esta mansão parece um lar em vez de um mausoléu. Sua voz ficou mais baixa, mais íntima. E é por sua causa, Rosa. Por causa da forma como você cuida dele, da forma como traz calor para cada canto que toca. Rosa sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Miguel, eu sou apenas... Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Ele a interrompeu. A mulher que arriscou tudo para alimentar uma criança faminta. A mulher que carrega sua própria dor com uma dignidade que humilha pessoas que se consideram superiores. A mulher que... Ele parou, como se tivesse percebido que estava dizendo mais do que pretendia. Gabriel havia adormecido em seus braços, respirando tranquilamente, alheio à tensão emocional que pairava no ar entre os dois adultos. Deixe-me colocá-lo no berço. Rosa sussurrou, estendendo os braços. Quando Miguel transferiu Gabriel para ela, seus dedos se tocaram brevemente e Rosa sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Era o mesmo tipo de toque que haviam compartilhado antes, mas agora carregava um peso diferente, uma promessa não verbalizada que a fazia tremer. Ela acomodou Gabriel no berço com cuidado, ajeitando o cobertorzinho macio ao redor de seu corpinho pequeno. Quando se virou, Miguel estava bem atrás dela, tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o aroma sutil de seu perfume misturado com algo mais pessoal, mais masculino. Rosa, ele disse, sua voz não passando de um sussurro. Posso te perguntar algo? Ela assentiu, não confiando na própria voz. Você sente isso também? Essa conexão entre nós? Rosa fechou os olhos, lutando contra a verdade que queimava em seu peito. Miguel, isso não pode... Por que não pode? Ele ergueu a mão, tocando gentilmente seu rosto. Porque 2 pessoas que perderam tanto não podem encontrar consolo uma na outra. Porque eu sou... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Porque você é o quê? Pobre? Simples? Rosa, você acha que alguma dessas coisas importa para mim depois de tudo que passamos juntos? Ela abriu os olhos e se viu perdida nos dele. Havia anos que não se sentia desejada, vista como mulher em vez de apenas uma figura útil na periferia da vida de outras pessoas. E ali estava Miguel, olhando para ela como se ela fosse preciosa, como se ela importasse de uma forma que ia muito além de sua utilidade. Eu não sou educada como as mulheres do seu mundo, ela sussurrou. Não sei como me comportar em jantares elegantes ou conversas sobre arte e literatura. E eu não me importo, ele disse, aproximando-se mais. Sabe do que eu me importo? De como você canta para Gabriel quando pensa que ninguém está ouvindo. De como seus olhos se iluminam quando ele sorri. De como você traz paz para uma casa que estava morrendo de solidão. Rosa sentia-se à beira de um precipício. Parte dela queria se jogar nos braços dele, esquecer todas as diferenças e complicações e simplesmente se permitir ser amada. Mas outra parte, a parte que havia sido rejeitada e humilhada tantas vezes, sussurrava advertências sobre homens ricos que brincavam com mulheres pobres antes de descartá-las. Miguel, ela disse dando um passo para trás. Você está confundindo gratidão com algo mais. Eu cuidei do Gabriel, ajudei numa situação difícil e você está se sentindo agradecido, mas isso não é amor. Você acha que é isso? Havia uma dor genuína em sua voz. Você acha que estou confundindo gratidão
com o fato de que acordo todas as manhãs pensando em você? Que passo o dia inteiro no escritório contando as horas para voltar para casa? Que pela primeira vez em 5 anos me sinto vivo de verdade? As palavras dele a atingiram como ondas, derrubando uma por uma suas defesas cuidadosamente construídas. Rosa sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, uma mistura de esperança e terror que a deixava completamente vulnerável. Eu tenho medo, ela admitiu. De quê? De acreditar que isso é real, de me entregar e descobrir que sou apenas uma novidade temporária, algo exótico para quebrar a monotonia da sua vida elegante. Miguel estendeu as 2 mãos, tocando gentilmente seu rosto molhado de lágrimas. Olhe para mim, Rosa, olhe nos meus olhos e me diga que não vê sinceridade aqui. Ela o encarou, perdendo-se na profundidade de seus olhos cinzentos. Via vulnerabilidade ali, uma necessidade crua que espelhava a sua própria. Via um homem que havia vivido em solidão por tanto tempo que quase esquecera como era importante para alguém. Eu vejo, ela sussurrou. Então pare de fugir de mim, ele implorou. Pare de se esconder atrás das diferenças entre nós e me deixe mostrar que você é a única pessoa verdadeira que já passou por esta casa. E então, antes que Rosa pudesse pensar em mais objeções ou medos, Miguel se inclinou e beijou-a. Foi um beijo suave, hesitante no início, como se ele estivesse pedindo permissão. Mas quando ela não se afastou, quando na verdade se inclinou para mais perto dele, o beijo se aprofundou, carregado de meses de tensão não resolvida e necessidade mútua. Quando se separaram, Rosa estava tremendo, seus lábios formigando com a sensação do toque dele. Miguel apoiou a testa na dela, os dois respirando pesadamente no silêncio do berçário. Agora me diga, ele sussurrou. Isso se parece com gratidão temporária para você? Rosa fechou os olhos, finalmente se permitindo acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser amada por quem realmente era. Não, ela sussurrou de volta. Não se parece. O outono chegou à mansão como um sussurro dourado, tingindo os jardins de cores quentes que Rosa nunca havia tido tempo de notar quando sua vida se resumia a esfregar pisos e limpar banheiros. Agora, da janela da casa de hóspedes, onde havia se mudado na semana anterior, ela observava as folhas dançarem no vento enquanto Gabriel dormia tranquilamente no berço ao lado de sua cama. 3 meses haviam se passado desde aquele primeiro beijo no berçário, e a vida havia assumido uma rotina doce e surreal, que ainda a fazia questionar se não estava vivendo um sonho prolongado. A casa de hóspedes era um pequeno chalé de pedra situado nos fundos da propriedade, cercado por roseiras que Clara havia plantado anos antes e que agora floresciam em tons de rosa e vermelho sob os cuidados de Rosa. Miguel havia insistido na mudança, argumentando que ela precisava de privacidade e independência, mas Rosa sabia que havia motivações mais profundas. Era uma forma de legitimizar sua presença ali, de sinalizar que ela não era mais uma empregada vivendo no sótão, mas alguém importante o suficiente para ter sua própria residência na propriedade. Babá oficial, havia dito ele quando explicou a mudança para os outros funcionários. Gabriel precisa de cuidados especializados e Rosa demonstrou ser excepcional com crianças, mas todos na casa sabiam que havia mais do que cuidados infantis envolvidos. A forma como Miguel olhava para Rosa durante os jantares familiares, que agora compartilhavam regularmente, a maneira como seus dedos se demoravam quando ele entregava Gabriel para ela, os passeios vespertinos que faziam juntos pelos jardins, tudo isso pintava um quadro de um relacionamento que transcendia hierarquias profissionais. Rosa se levantou da poltrona onde estava bordando uma mantinha para Gabriel e verificou o relógio na parede. 5:30 da tarde. Miguel chegaria do escritório a qualquer momento.
e ela sentia aquele familiar apertar no estômago que acontecia todos os dias antes de vê-lo. Não era mais o medo respeitoso de uma empregada esperando o patrão, mas algo muito mais complexo e perturbador. A antecipação de uma mulher esperando pelo homem que amava, porque ela o amava. A admissão havia chegado gradualmente, como água infiltrando lentamente em solo seco. Primeiro foi a gratidão por ele ter defendido sua dignidade, quando toda a família a humilhara. Depois veio a admiração pela forma gentil como ele tratava Gabriel, pela paciência com que a ensinara sobre vinhos durante os jantares, pela maneira como ouvia suas opiniões sobre livros que ele emprestava, como se ela fosse uma igual intelectual. Mas o amor havia se cristalizado numa noite específica, 2 semanas antes, quando Gabriel tivera uma febre alta que os deixara aterrorizados. Rosa havia passado a madrugada aplicando compressas frias e tentando fazer o bebê beber água, enquanto Miguel ficara ao lado dela, segurando sua mão nos momentos de maior desespero, sussurrando palavras de encorajamento quando ela começou a entrar em pânico, lembrando-se de como havia perdido seu próprio filho. Ele não vai morrer, Miguel havia dito firmemente, segurando seu rosto entre as mãos, quando a febre de Gabriel chegou aos 39 graus. Eu não vou deixar que vocês dois passem por isso. Não vou perder mais ninguém que amo. A palavra havia pairado entre eles como uma confissão não intencional. Amor. Ele a amava. E naquele momento, cuidando juntos de uma criança que havia se tornado o centro de ambas as vidas, Rosa soube com certeza absoluta que também o amava. Não como uma empregada grateful ao patrão bondoso, mas como uma mulher ama um homem que vê sua alma e a acha valiosa. O som de pneus no cascalho interrompeu suas lembranças. Rosa correu até a janela e viu o carro preto de Miguel se aproximando da casa principal. Seu coração acelerou como sempre acontecia, e ela se olhou rapidamente no espelho, alisando o vestido simples mas elegante que ele havia comprado para ela na semana anterior. Para os jantares, ele explicara, mas Rosa sabia que era porque ele queria vê-la bonita. Queria que ela se sentisse digna de estar à mesa com ele. Gabriel acordou com o som do motor, começando a choramingar. Rosa o pegou no colo, sentindo o peso familiar e reconfortante de seu corpinho quente contra o peito. Aos 5 meses, ele havia se tornado um bebê gorducho e sorridente, com bochechas rosadas e uma predileção por agarrar seus cabelos durante as mamadas. Papai chegou. Ela sussurrou para ele, e depois corou ao perceber como a palavra havia saído naturalmente. Miguel não era oficialmente pai de Gabriel, mas nas últimas semanas havia assumido esse papel de forma tão natural que até mesmo Rosa se pegava pensando nele nesses termos. A porta da casa de hóspedes se abriu suavemente e Miguel entrou carregando uma garrafa de vinho e um buquê de rosas amarelas. Era um ritual que havia se desenvolvido. Ele sempre trazia algo pequeno quando vinha para o jantar, como se estivesse cortejando-a adequadamente, em vez de simplesmente aparecer na casa que tecnicamente ele possuía. Boa tarde, lindas pessoas da minha vida, ele disse, aproximando-se para beijar primeiro a testa de Gabriel e depois, hesitante como sempre, a bochecha de Rosa. Eles ainda não haviam progredido além de beijos castos e abraços prolongados. Miguel era escrupulosamente respeitoso, quase como se estivesse constantemente lembrando a si mesmo das diferenças em suas origens. Mas Rosa podia sentir a tensão crescendo entre eles, a necessidade física que se tornava mais difícil de ignorar a cada dia que passavam juntos. Como foi o dia? Ela perguntou, ajeitando a mesa pequena onde jantavam todas as noites. Produtivo. Fechei o contrato com a empresa japonesa. Ele fez uma pausa, observando-a servir o jantar que havia preparado. Um prato simples, mas delicioso, que sua mãe lhe ensinara. Mas passei o dia inteiro pensando em voltar para casa, em voltar para vocês.
Rosa sentiu o calor familiar subir as bochechas. Miguel. Rosa. Ele parou de brincar com Gabriel e a encarou diretamente. Preciso te dizer algo. O tom sério de sua voz a fez parar o que estava fazendo. O que foi? Hoje recebi uma proposta. Uma empresa em São Paulo quer que eu me mude para lá para dirigir a filial sul-americana deles. É uma oportunidade incrível, o tipo de coisa pela qual trabalhei a vida inteira. Rosa sentiu o chão se abrir sob seus pés. E você vai aceitar? Isso depende. Ele se levantou, ainda segurando Gabriel, e se aproximou dela. Depende de você vir comigo. Miguel, eu não posso. Ela começou automaticamente. Por que não? Sua voz tinha uma urgência que ela nunca havia ouvido antes. Rosa, o que temos aqui? Isso não é apenas conveniente ou temporário para mim. É real. É a coisa mais real que já senti na vida. Rosa se encostou na bancada da cozinha, precisando de apoio. Mas eu não entendo nada sobre o seu mundo. São Paulo, empresas importantes, pessoas sofisticadas. E você acha que eu me importo com isso? Miguel entregou Gabriel para ela e segurou seus ombros gentilmente. Rosa, você é a mulher mais inteligente, mais compassiva, mais genuína que já conheci. Você transformou um bebê abandonado num menino feliz. Você transformou uma casa morta num lar. Você me transformou de um homem amargo e solitário em alguém que acorda feliz todos os dias. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas eu sou só a faxineira. Você não é só nada. A intensidade em sua voz a fez sobressaltar. Rosa, você tem que parar de se diminuir assim. Você tem que parar de acreditar que vale menos porque nasceu pobre. Seu valor não está na sua conta bancária ou no seu diploma. Está aqui. Ele tocou gentilmente seu peito sobre o coração. Na sua alma, na sua capacidade de amor, na sua força. Rosa o encarou através das lágrimas, vendo sinceridade absoluta em seus olhos. E se eu não conseguir ser o que você precisa? E se eu te envergonhar? Me envergonhar? Miguel riu suavemente. Rosa, você me torna melhor. Quando estou com você, sou o homem que sempre quis ser. Você me lembra do que realmente importa na vida. Gabriel começou a choramingar, sentindo a tensão entre os adultos. Rosa o balançou automaticamente, mas seus olhos permaneceram fixos em Miguel. E Gabriel? Ela perguntou. Gabriel vem conosco, é claro. Somos uma família, Rosa. Pode não ser convencional, pode não ser como os outros fazem, mas somos uma família. Ele se aproximou mais, sua voz ficando mais baixa, mais íntima. Eu amo esse menino como se fosse meu filho. E eu amo você como nunca amei ninguém, nem mesmo Clara. A confissão a deixou sem ar. Miguel, case comigo, ele disse de repente, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Não porque você se sente grata, não porque é conveniente, mas porque me ama tanto quanto eu a amo. Rosa olhou para o anel, um solitário simples, mas elegante, que brilhava na luz suave da cozinha. Você me ama? Ele perguntou diretamente. Sim, a palavra saiu como um suspiro. Eu te amo tanto que dói. Então case comigo. Vamos para São Paulo. Vamos criar Gabriel juntos. Vamos construir uma vida real juntos. Ele se ajoelhou ali mesmo na cozinha, segurando a caixa aberta. Rosa, você quer se casar comigo? Rosa olhou para ele. Para o homem que havia defendido sua dignidade, que amava Gabriel como filho próprio, que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E pela primeira vez na vida, permitiu-se acreditar que merecia ser amada assim. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Miguel se levantou e a beijou então, um beijo profundo e apaixonado que selou a promessa de um futuro que nenhum dos dois havia ousado sonhar. Gabriel riu entre eles, como se aprovasse a união que faria dele parte de uma família de verdade,
Quando se separaram, Rosa sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais a empregada que limpava os cantos esquecidos da mansão. Era a mulher amada por um homem bom, a mãe escolhida por uma criança que precisava dela, a protagonista de sua própria história de amor. Não era o cargo dela que ele amava, ela murmurou, lembrando-se das palavras cruéis da família. Era a alma. Era a alma. Miguel concordou beijando-a novamente. Sempre foi a alma. O primeiro raio de sol da primavera de São Paulo se filtrava através das cortinas de linho da cobertura, pintando listras douradas no chão de madeira clara, onde Gabriel, agora com 1 ano e meio, brincava com seus brinquedos educativos. Rosa observava de seu lugar no sofá confortável, uma mão descansando sobre a barriga arredondada que abrigava seu segundo filho, enquanto a outra folheava um livro de receitas internacionais que Miguel havia trazido de uma de suas viagens de negócios. 6 meses de casamento haviam transformado Rosa de maneiras que ela jamais imaginara possíveis. A mudança para São Paulo fora inicialmente aterrorizante. A metrópole pulsante, com seus arranha-céus imponentes e ritmo frenético, era um mundo completamente diferente da tranquilidade rural da mansão. Mas Miguel havia sido paciente, apresentando-a gradualmente ao novo ambiente, às novas responsabilidades, às novas possibilidades. Mamãe! Gabriel se aproximou correndo, segurando um livro de figuras. Sua fala estava se desenvolvendo rapidamente e a palavra mamãe ainda fazia o coração de Rosa se apertar de emoção toda vez que saía de seus lábios rosados. Oficialmente, ela havia adotado Gabriel 1 semana depois do casamento, um processo que Miguel facilitara com seus advogados. Helena nunca havia questionado ou tentado contato. Aparentemente, estar livre das responsabilidades maternas havia sido um alívio para ela. "O que foi, meu amor?" Rosa estendeu os braços para ele, sentindo a familiar pontada de dor nas costas que a gravidez trouxera. Aos 6 meses, a barriga já era proeminente o suficiente para tornar alguns movimentos desconfortáveis. Mas cada pontada valia a pena quando ela pensava no bebê que crescia saudável em seu ventre. Ler história. Gabriel se acomodou ao lado dela no sofá, abrindo o livro numa página com desenhos coloridos de animais da fazenda. Rosa sorriu, passando os dedos pelos cabelos dourados dele, que haviam escurecido ligeiramente com a idade, mas ainda mantinham aquela textura sedosa de cabelo infantil. "Está bem. Vamos ver. Era uma vez uma vaquinha que vivia numa fazenda muito bonita." Rosa começou a ler com a voz melodiosa que Gabriel adorava, fazendo diferentes entonações para cada personagem. Era um ritual diário que haviam desenvolvido, um momento de conexão que fortalecia o vínculo entre eles. Enquanto lia, Rosa pensava em como a vida havia se desenrolado de forma quase mágica nos últimos meses. Miguel havia se adaptado à paternidade com uma naturalidade que a surpreendia constantemente. Ele acordava durante a noite quando Gabriel tinha pesadelos. Participava ativamente das refeições e banhos. Levava o menino para passear no parque nos fins de semana. Mais importante ainda, ele nunca havia feito Gabriel se sentir como um fardo ou uma obrigação. Pelo contrário, tratava-o com o amor genuíno de um pai biológico. O som da chave na fechadura anunciou a chegada de Miguel. Rosa olhou para o relógio e franziu a testa. Eram apenas 2 da tarde, muito cedo para ele estar voltando do escritório. "Papai!" Gabriel largou o livro e correu em direção à porta, seus passinhos descoordenados, ainda carregando aquela adorável falta de jeito da primeira infância. Miguel apareceu na sala, segurando Gabriel no colo, mas havia algo diferente em sua expressão. Seus olhos brilhavam com uma excitação contida, e ele tinha aquele sorriso que Rosa havia aprendido a reconhecer como precursor de grandes notícias. "Chegou cedo hoje."
Rosa comentou, tentando se levantar do sofá com alguma dificuldade devido à barriga. Fique aí, amor. Miguel se aproximou rapidamente, beijando sua testa antes de se sentar ao lado dela. Gabriel ainda em seu colo. Eu tenho uma novidade. Boa ou ruim? Rosa perguntou, uma pontada de ansiedade atravessando seu peito. Nos últimos meses, havia aprendido que no mundo dos negócios de Miguel, mudanças podiam acontecer rapidamente e nem sempre eram positivas. Muito boa. E Miguel sorriu, ajeitando Gabriel para que o menino pudesse brincar com sua gravata. Lembra quando te contei sobre o projeto de expansão da empresa para o mercado europeu? Rosa assentiu. Miguel havia mencionado várias vezes as negociações complexas que envolviam abrir escritórios em Londres e Paris, um projeto ambicioso que poderia consolidar sua posição como um dos executivos mais bem-sucedidos da empresa. Bem, o projeto foi aprovado, e eles querem que eu dirija toda a operação europeia. Ele fez uma pausa dramática. Rosa, eles estão me oferecendo a vice-presidência da divisão internacional. Rosa sentiu a respiração prender na garganta. Miguel, isso é incrível. É mais do que incrível. É o trabalho dos meus sonhos, o tipo de posição pela qual trabalhei toda a minha carreira. Sua expressão ficou mais séria. Mas significa que teríamos que nos mudar para Londres, por pelo menos 3 anos. Londres? Rosa repetiu, tentando processar a informação. Na Inglaterra? Sim, eles querem que eu comece em 2 meses. Miguel segurou sua mão livre. Eu sei que é muito para absorver, especialmente com o bebê chegando em 3 meses. Mas, Rosa, essa oportunidade pode mudar nossas vidas completamente. Rosa olhou para Gabriel, que havia se desinteressado da conversa dos adultos e agora brincava de esconde-esconde com as mãos. A ideia de se mudar para outro país, especialmente um tão distante e culturalmente diferente, era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. E Gabriel? Ela perguntou. E o bebê? Londres é tão longe de tudo que conhecemos. Gabriel vai adorar, Miguel disse com convicção. Londres tem parques incríveis, museus fantásticos para crianças, um sistema educacional excelente. E quanto ao bebê? Ele colocou a mão gentilmente sobre a barriga dela. Nosso filho vai nascer cidadão do mundo, falando 2 línguas, exposto a culturas diferentes desde pequeno. Rosa sentiu o bebê se mexer sob a mão de Miguel, como se estivesse reagindo à voz do pai. Você já decidiu aceitar? Eu não decido nada sem você, Miguel disse firmemente. Rosa, sei que estou pedindo muito, sei que você acabou de se adaptar a São Paulo, que está construindo uma vida aqui. Mas, ela o encorajou. Mas eu acredito que podemos fazer qualquer coisa juntos. E esta oportunidade, Rosa, é uma chance de dar ao Gabriel e ao nosso bebê um futuro que vai muito além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Rosa fechou os olhos por um momento, tentando visualizar suas vidas em Londres. Gabriel correndo por parques ingleses, ela própria aprendendo a navegar numa cidade histórica e cosmopolita, o bebê crescendo bilíngue e multicultural. Era assustador, mas também libertador. Eu teria que aprender inglês, ela disse pensativamente. Nós contrataríamos o melhor professor particular. E além disso, você é muito mais inteligente do que imagina. Tenho certeza de que aprenderia rapidamente. E se eu não conseguir me adaptar? E se for muito diferente? Miguel se virou completamente para ela, segurando seu rosto entre as mãos livres, enquanto Gabriel continuava brincando tranquilamente em seu colo. Rosa, você se adaptou a viver numa mansão depois de crescer numa casa simples. Você se adaptou a cuidar de um bebê que não era biologicamente seu. Você se adaptou a se casar com um homem de um mundo completamente diferente do seu. Você se adaptou a São Paulo. Por que Londres seria diferente?
Rosa pensou em sua jornada nos últimos 2 anos. De faxineira humilhada à esposa amada, de mulher enlutada à mãe realizada, de pessoa invisível à protagonista de sua própria história. Cada mudança havia sido assustadora no início, mas também havia trazido crescimento e felicidade inesperados. Eu tenho medo, ela admitiu. Eu também, Miguel confessou. Mas tenho mais medo de ficar parado, de não aproveitar essa chance incrível por causa do medo. Rosa, quando te conheci, você foi corajosa o suficiente para arriscar seu emprego para alimentar uma criança faminta. Essa coragem ainda está em você. Gabriel começou a ficar inquieto, então Miguel o colocou no chão para brincar. O menino imediatamente correu para seus brinquedos, alheio à decisão que mudaria o curso de sua vida. Se formos, Rosa disse lentamente, Gabriel não se lembrará do Brasil quando crescer. Mas ele se lembrará de ter pais que o amam incondicionalmente, Miguel respondeu. E voltaremos para visitar. O Brasil sempre será parte de nossa história. Rosa colocou a mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer vigorosamente. E nosso bebê nasceria em Londres, nos melhores hospitais do mundo, com o melhor atendimento médico disponível. Miguel sorriu. Imagina só, nosso filho nascendo numa das cidades mais cosmopolitas do planeta. A ideia gradualmente começou a tomar forma na mente de Rosa, deixando de ser aterrorizante para se tornar emocionante. Londres. Uma nova vida, uma nova aventura, novas possibilidades para Gabriel e para o bebê que estava por vir. Quando precisamos decidir? Ela perguntou. A empresa quer uma resposta até sexta-feira. Miguel segurou sua mão. Mas, Rosa, preciso que você saiba, se você disser não, eu recuso a oferta sem hesitar. Nenhum trabalho, por mais incrível que seja, vale mais que nossa família. Rosa o encarou, vendo sinceridade absoluta em seus olhos. Esse homem, que havia trabalhado a vida inteira para chegar a esse momento, estava disposto a abrir mão de tudo por ela e pelas crianças. A realização dessa verdade fez seu coração se encher de amor e coragem. Miguel, ela disse, sua voz firme e decidida, nós vamos para Londres. Sério? Seus olhos se iluminaram. Sério, Gabriel merece conhecer o mundo. Nosso bebê merece nascer num lugar cheio de oportunidades. E eu... Ela fez uma pausa sorrindo. Eu mereço uma aventura. Miguel a beijou então. Um beijo cheio de promessas e gratidão. Gabriel, vendo os pais se beijarem, correu para eles e tentou escalar o sofá, rindo. Eles o puxaram para um abraço coletivo. Os 3, quase 4, membros de uma família que havia nascido das cinzas da dor e crescido na luz do amor verdadeiro. Então está decidido, Miguel disse, beijando a testa de Gabriel e depois a de Rosa. A família Pereira vai conquistar Londres. Rosa riu, imaginando a si mesma caminhando pelas ruas históricas de uma cidade que ela havia visto apenas em filmes, empurrando um carrinho de bebê enquanto Gabriel corria à frente, falando inglês fluentemente. Era uma imagem que a assustava e a emocionava em igual medida. Ela deu leite para uma criança abandonada e recebeu uma vida inteira de volta. Agora estava prestes a dar uma vida inteira de aventuras para seus filhos. O círculo estava completo, mas a história estava apenas começando.